E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida que vai ficar na sua cabeça sempre que você pensar em desistir. Toda vez que você quiser largar a mão de uma partida de xadrez ou na vida você quiser desistir e falar assim, putz, não tem como, lembra do Joseph Blackburn nessa partida contra Mikhail Chigorin em 1898 e ela vai te dar forças para continuar e vai te mostrar que sempre tem um jeito na vida e no xadrez também. Então, bora dar uma olhada. Nós temos E4 por parte do Chigorin e E6 a defesa francesa por parte do Blackburn. A ideia do E6 é preparar o avanço D5. Chigorin, que era um jogador romântico, gostava de agressividade, posições abertas, joga dama em E2 para desencorajar a ideia do D5. Dessa maneira, se você jogar o D5, você vai ter problemas por conta da cravada no peão de E após a captura, certo? Por consequência, ele está incentivando as pretas a jogarem outra coisa. Ou joga C5 e transforma na siciliana, ou joga B6 e transforma na defesa Owen, mas a francesa não, pelo amor de Deus. Temos B6 no tabuleiro, cavalo em C3, bispo em B7, e o Chigorin demonstra mais uma vez a sua agressividade jogando o cavalo em H3. Ele desenvolve o cavalo para o canto porque ele não gostaria de prender o seu peão de F. Ele quer jogar com F4 no futuro. E basicamente ele está dizendo, cavalo, de qualquer forma eu vou jogar para G5, a ideia é eu te atacar de um jeito ou de outro, né? Então F3 ou H3, tanto faz, o rumo do cavalo é um só, e dessa maneira o meu peão fica livre para se movimentar. Vem então por parte do Blackburn cavalo em C6, ameaçando talvez cavalo em D4, não que seja um lance muito impactante. Vem D3, basicamente se você quiser jogar, joga, mas a dama pode simplesmente voltar defendendo o peão de C. E aqui o Blackburn joga peão na casa de G6, querendo fianquetar o bispo para poder fazer o roque. Nessa posição, esse lance é uma imprecisão, porque você coloca todos os peões em casas claras. Você está dando uma importância exagerada para o bispo de F8. E aqui o jogador de brancas pode desenvolver bispo em G5, fazendo valer o cavalo em H3 e basicamente forçando você a várias más escolhas. Ou você troca o bispo, né, com bispo em E7, ou você joga tipo dama em C8, dando muito poder para esse bispo, mas mantendo o seu bispo de casas escuras, ou você joga lances de enfraquecimento, como F6, por exemplo, né? E nenhuma das escolhas é muito atrativa, mas nós temos bispo em E7 por parte do Blackburn e dama em D2 defendendo o bispo por parte do Chigorin. Temos bispo toma, cavalo toma e dama em E7 preparando o roque. As brancas então jogam F4, provando que de fato era melhor, né, você deixar livre a movimentação desse peão, tá pegando bastante espaço na ala do rei e nós temos o roque longo por parte de ambos jogadores. Nessa posição, pretas estão tentando tirar os seus peões das casas claras para poder enfatizar a força do bispo de B7, então jogam F6 chutando o cavalo que volta para a casa de F3. E agora vem cavalo em H6, por mais que ele entre aqui nos descobertos de dama, ele tá querendo se centralizar através da casa de F7, mostrando que o peão na casa de F6 não é tão desejável, teria sido melhor um cavalo lá. Vem então D4 por parte das brancas, construindo um centro maravilhoso de peões, e aqui o Blackburn decide por jogar um lance que define a partida, define como vai ser o jogo daqui em diante. Ele joga peão na casa de D5, contestando o centro do tabuleiro. A questão é que, por mais que o peão em D5 seja um lance forte, você queira de fato contestar o centro do tabuleiro, quando você joga o peão em D5, você está fixando peões em casas claras e piorando a vida do seu bispo. Por mais que existam várias maneiras de brancas lidarem com esse centro, um jogador forte como o Chigorin já identifica imediatamente que a maneira correta de seguir é avançando, porque não somente o avanço do peão pega espaço no centro do tabuleiro, gera controle sobre casas que são chave na posição do jogador de pretas, como também fixa os peões em casas claras, que é o verdadeiro problema da posição. E aqui vem um erro estratégico tremendo por parte do Blackburn. Ele avança o peão de F5 também, né? Então, não somente o peão de E6 e o peão de D5 ficam em casas claras fixadas, matando esse bispo, como também o peão de F. E esse lance, basicamente, perde o jogo estrategicamente. Brancas já estão muito melhores e basicamente podem fazer quase que o que quiserem na posição daqui em diante. Teria sido muito melhor, é claro, não fixar também os peões aqui na ala do rei em casa clara. Tipo, se você toma, pelo menos você gera dois peões que são móveis, uma coluna para você jogar e uma fraqueza para você atacar com o cavalo em F5. Teria sido muito melhor, mas obviamente é mais fácil falar depois do jogo, analisando, 100 anos depois, né, por sinal, do que na hora. Encontrar na hora é muito mais difícil, então F5 parece um lance natural, mas é ruim. Temos então o bispo em B5, ameaçando o cavalo e provocando o Blackburn, que cai certinho, ele joga o A6, e o bispo volta, é mais um peão em casa clara que o Chigorin tá provocando o Blackburn a colocar. Você vai ver que esse é um tema bem comum. Temos então cavalo em F7, H3 preparando o G4,
H5 para parar o G4, que viria com muita potência, e é mais um peão que agora tá fixo em casa clara. Torre em G1, preparando o G4 de novo, torre em G8. E dessa vez, se você jogar G4, a coluna que vai ficar aberta é a coluna H, e o único jogador que tem torre na coluna H é o jogador de pretas. Por consequência, essa ruptura de peão tá mais ou menos contida por enquanto. Então, o Chigorin joga G3, basicamente fixando os peões aqui. Ele não quer que nenhum dos peões possa avançar. Temos rei em B8 por parte do Blackburn, querendo trazer o rei para segurança, rei em B1, rei em A7 e, por incrível que pareça, rei em A1 por parte do Chigorin. Ele não acabou, ele quer abrir aqui na ala da dama. Vendo que o Blackburn está completamente congelado na ala do rei, ele vai começar a avançar esses peões agora para gerar debilidades, terminar de matar o jogo. Então, o Blackburn, tentando gerar mobilidade aqui para o seu bispo, joga cavalo em B8. A ideia é poder trazer o cavalo para D7, onde ele apoia o avanço C5. Só que nós temos torre B1, vem o cavalo em D7 e B4, e você não vai jogar o C5, como também o jogador de brancas, na verdade, está gerando uma ameaça de abrir o seu rei com B5 ele mesmo, que é um lance fortíssimo, poderosíssimo, né? Tem a ideia de jogar A4, A5, e por que que o jogador de brancas se sairia melhor se a ala da dama se abre? Porque brancas tem muito mais espaço para trazer peça. É dificílimo para as pretas manobrarem as peças defensivamente com essa quantidade limitada de espaço que os peões do jogador de brancas estão pegando por aqui. Então, o Blackburn se vê forçado a jogar B5 e manter tudo fechado, e o bispo sofre. Aí vem o peão em A4 e novamente, você não pode tomar, porque se você toma, o cavalo toma, já tá vindo para C5 depois, né? Se você tomar, o jogador de brancas vai ter muita facilidade de te atacar pela coluna B. Então, C6 termina de matar o pobrezinho da casa de B7. E basicamente o Blackburn tá completamente rendido aqui. É uma posição que, estrategicamente falando, você pode abandonar. E o Chigorin tá jogando assim de maneira maravilhosa para gerar esse estudo de fraqueza na posição do jogador de pretas, né? No entanto, nunca desista, sempre tente recursos, né? Então as brancas começam a manobrar as coisas, tipo dama em C1, querendo trazer a dama aqui para eventualmente tomar na casa de B5 e abrir a coluna A. E o Blackburn joga a torre em A8, né? Basicamente falando o seguinte, não, tudo bem, se você abrir a coluna A, eu tenho uma maneira simples de jogar por ela. Então, vai em frente e o Chigorin avança o peão, né? Cortando a casa de recuo do rei e basicamente também fechando tudo por aqui. Temos torre em G8 por parte do Blackburn, voltando, cavalinho A2 querendo manobrar as peças, e enquanto as peças das brancas estão sendo manobradas na ala da dama, o Blackburn vê essa como uma oportunidade, talvez, de gerar uma ruptura na ala do rei, e ele tenta, abrir as coisas de cá, enquanto as peças dele já estão dispostas para um ataque por aqui. Ele joga um lance que, sinceramente, não era possível de se jogar, peão na casa de G5. Esse lance, por mais que matematicamente acabe dando certo, né? Você tem, de fato, várias peças defendendo, não funciona porque a abertura da posição vai sempre favorecer o jogador que tem uma quantidade maior de espaço. Então você propor a abertura, vai dar ruim para você. Quem vai jogar melhor ali é o jogador de brancas. E brancas trazem a dama para as torres se conectarem, né? E para ficar numa posição onde ele tenha mais capacidade de lutar. Ele está trazendo a dama para o lado do tabuleiro que vai se abrir. Temos então cavalo em F8 trazendo o cavalo em C1 trazendo o cavalo também, e H4. O Blackburn gera mais um ponto de contato, tentando abrir a posição a todo custo. Então, peão toma atacando a dama. Nessa posição a dama não pode tomar de volta, porque tem que defender a torre, já que torres não estão conectadas. Então, dama em F2, e aproveitando que torres não estão conectadas, torre toma, forçando a dama na coluna aberta, onde talvez ela possa perder tempo. Vem então, torre na casa de H6, né, preparando torre G6, com tempo na dama, e cavalo em D3 por parte do jogador de brancas, pressionando o peão de F4 e ao mesmo tempo ameaçando entrar na casa de C5. Vem então cavalo em G6, tanto defendendo o peão de F4, como pressionando também o peão de H, e peão em H5 chutando o cavalo. E não, você não pode tomar esse peão porque pendura o cavalo. Então, cavalo em H4 por parte do Blackburn. Normalmente você gostaria de evitar a troca de peça, mas nesse caso tem um plano específico. Cavalo toma e dama em G7 vem por parte das brancas. E esse é um ponto ótimo para você abandonar a partida se você é o jogador de pretas, né? Porque a dama tá dando um duplo, né, no cavalo, tá dando um duplo na torre. Mesmo que você defenda o seu cavalo, a outra torre vai vir, né? O jogador de brancas pode trazer o cavalo. É uma posição completamente perdida. Dificílimo de você encontrar qualquer tipo de recurso aqui. Só que você nunca deve desistir,
Porque o seu adversário pode sim cometer um erro, mesmo que ele seja Mikhail Chigorin, mesmo que ele seja um mestre, né? Você cometeu erros para chegar na posição perdida, por que seu adversário não pode errar? Então, Blackburn começa uma sequência absurda. Ele joga peão em F3, sacrifica um peão de cara, né? Qual que é a ideia? Abrir a dama para tomar um peão da casa de D4 com cheque. Beleza, já é alguma coisa. Vamos gerar um problema para o rei exposto. Bispo toma, dama toma D4 e, curiosamente, né, o recurso do jogador de brancas aqui é defender de torre, porque se você caminhar o rei para frente, basicamente a gente tem a opção de repetir lances aqui, né, e voltar para essa mesma posição. E defender de cavalo é pior porque pendura o peão de B. Então, torre em B2 gerou uma cravada. E aí, beleza, você gerou uma cravada. Como é que você vai continuar esse ataque? A verdade é que é muito difícil continuar o ataque. Mas, tadinho, o Blackburn tenta. E ele tenta muito. E ele é recompensado por tentar. Cavalo em D6, tentando recurso, sacrifica a torre. Você não pode tomar o cavalo, é claro, porque senão a dama fica pendurada. Mas sacrifica a torre para gerar a casa de C4 pro cavalo. Vamos tentar alguma coisa. Dama toma torre. Cavalo em C4, não tá ameaçando checkmate, né? Porque tá defendido, mas já é alguma coisa, é um ponto de pressão. E aí vem dama em F4, propondo uma troca de damas. Óbvio que se você tá perdendo desse tanto, você não quer trocar a dama. Mesmo que o material tivesse igual, você ia perder se você trocasse, porque você tem essencialmente uma peça a menos nesse bispo aqui. Mas, dama em C3, vamos manter a dama. Calma lá, vamos nos dar o respeito. E o Chigorin desrespeita. H6, eu vou promover uma dama de lá. Aqui é a questão, né? Como exatamente você gera contra-jogo? Como que você gera alguma coisa para você fazer sendo o jogador de pretas? E isso é o que vai diferir o Blackburn de outros jogadores. O cara sempre tem recurso. Ele joga C5, basicamente querendo desdefender o peão de A. Tá sacrificando o peão, porque se você tomar, vai ter dama toma peão de A. Então, pelo menos eu tenho um cheque a mais, eu tenho aqui a possibilidade de um perpétuo, alguma coisa do gênero. Tomou de cavalo, levou mate. Tomou de peão, dama toma peão de A, avança o peão de B, alguma coisa eu tenho. Então, o Chigorin pensa, tá tudo muito bem defendido, eu vou simplesmente avançar o meu peão e fazer uma dama. C por B4, dama. Você não tem nada, eu tenho duas damas no tabuleiro, eu vou te dar checkmate muito antes de você conseguir fazer qualquer coisa aqui em relação ao rei. Então, B3 vem por parte aqui do Blackburn, ameaçando o peão de A. Chegou a ameaça em cima do peão de A, né? Conseguiu alguma coisa. E dama na casa de F8 é jogado por parte das brancas, preparando para trazer a dama com cheque, né? E nessa posição, por mais que você possa tomar o peão de A, se você jogar dama toma peão de A, ele vai jogar rei em B1. E acabou, né? Você pode tomar um peão aqui com cheque, mas basicamente acabou o seu ataque depois disso. Então, o Blackburn, tentando gerar problemas ainda, joga peão toma peão, beleza, eu tenho mais um recurso. Não somente o seu peão tá caindo, não somente a sua torre tá cravada, como também eu tenho um peão prestes a promover, cuja promoção está perfeitamente guardada, mas não é um problema, você ainda pode errar. Temos então dama em C5 por parte do Chigorin, rei vai para a casa de A8, e nós chegamos nessa posição onde é a vez das brancas jogarem em inúmeros lances vencem para as brancas. Brancas podem jogar, por exemplo, dama em B4, defendendo o peão de A e abrindo mão do cavalo. Você tem uma dama a mais, para que vai defender cavalo, né? Outra possibilidade, que por incrível que pareça ganha também, é dama toma cavalo, né? Ganha menos, mas ganha, claro. Você tem uma dama a mais, por que não? Elimina o cavalo, que é a fonte dos problemas aqui. Outra possibilidade é dama em D4, defendendo o cavalo que está caindo, e por mais que dama tome peão de A seja um problema, depois de torre em A2, o jogador de pretas não tem nada. No entanto, o que foi jogado na partida foi dama em D4, só que a dama errada. Ele achava que isso forçava uma troca de damas porque ameaçava checkmate e ao mesmo tempo defendia o cavalo, só que nessa posição, Blackburn, que apanhou o jogo inteiro, tá 45 lances tomando porrada, sorri, olha para Chigorin e anuncia, eu tenho checkmate em 4 lances. E depois de dama toma A5, o jogador de brancas abandona. Por que ele abandona? Porque apesar de o jogador de brancas possuir 2 damas inteiras, né, de material, depois de torre em A2, nós temos dama em um sacrifício de dama para distrair o cavalo, que é muito importante, você não pode simplesmente promover, a gente distrai o cavalo, e depois de cavalo toma, a gente promove para uma torre, com um belíssimo checkmate, com o finalzinho do material que nos restou, mostrando que você nunca deve desistir, nem no xadrez e nem na vida.
E o mais incrível dessa posição é que se tivesse o Shigorin jogado exatamente a mesma ideia de dama defendendo o cavalo com a outra dama, a dama de C, por exemplo, a mesma sequência não funciona, porque nessa posição a dama de F continua guardando a promoção. Então depois de dama por A5, torre em A2, dama em 1, sacrificando a dama, o jogador de brancas pode com muita confiança, né, aceitar a dama que foi sacrificada aqui ou simplesmente defender o cheque de dama sem problema algum e tá tudo certo porque não tem promoção no final da linha, então Shigorin teria vencido. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu espero que essa partida tenha ficado na memória. Um abraço e até a próxima!